E salve o tricolor paulista, Rick aqui, para fazer o pré-jogo, né, de São Paulo e Palmeiras e São Paulo, na verdade, né, jogo válido pelo Brasileirão, 8ª rodada, onde o São Paulo joga fora de casa, mas não no estádio Allianz Parque, né, porque o estádio não é do Palmeiras, então eles não vão poder fazer esse jogo em casa, o jogo vai ser na Arena Barueri, jogo que acontece amanhã, né, domingão, esse vídeo vai sair na madrugada já, então já é domingo, basicamente. Jogo às 5h30 da tarde, horário um pouquinho diferente, né? Nem às 5 nem às 4, às 5h30 da tarde na Arena Barueri. Transmissão da Globo, então muito mais fácil para todo mundo ver, em TV aberta e transmissão também do Premier, tá? Esse jogo, quem vai apitar é o Rafael Klein. Enfim, árbitro pra mim, de novo, é árbitro que não compromete. A gente sabe desses últimos jogos contra o Palmeiras, como é que vem sendo a arbitragem, né? Principalmente na semi do Paulista, o absurdo que aconteceu, né? E, enfim, fomos eliminados por um erro claro e crasso de arbitragem, um erro patético de arbitragem. Então, espero que a arbitragem não comprometa e faça apenas o seu serviço. E o São Paulo, com um passo que tem novidades positivas, tem novidades também negativas, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo como um todo. O Palmeiras era o líder do campeonato, né? O Flamengo acabou ganhando hoje, então acabou passando o Palmeiras, mas o Palmeiras inicia a rodada, né, como líder do campeonato. O São Paulo inicia a rodada em 11º na competição, apesar de ser o único time invicto, né? Então o São Paulo inicia em 11º com 6 empates e só uma vitória. Então o São Paulo carece de vitórias, apesar de ser um time muito difícil de ser batido. São Paulo foi já jogar fora contra grandes equipes e saiu com empates. Então, o São Paulo é um time difícil para enfrentar. O São Paulo é o único time invicto no campeonato, mas que pega um dos melhores times do Brasil, que pega um dos melhores elencos do Brasil e que não vai ter tarefa fácil pela frente, né? Então, o São Paulo vai jogar fora de casa, vai estar com a torcida do Palmeiras. A Arena Barueri é um pouquinho mais fácil de lotar, né? E como tem transporte para São Paulo, provavelmente a torcida do Palmeiras deve encher o estádio, né? Não faria nem sentido não encher num clássico e no time vindo de boa fase. Mas o São Paulo, aqui eu tô para falar do São Paulo e vou falar um pouquinho de como o São Paulo vem. Primeira notícia que saiu, que ainda era de bastidores, o Belmonte deu uma declaração falando que se dependesse dele, ele não escalaria o Lucas. Ele deixaria o Lucas de fora desse jogo, nem levaria o Lucas para viajar com a delegação, nem nada do tipo. Não relacionaria o Lucas para esse jogo por conta do gramado ser sintético. Apesar de não ser no Allianz Parque, né? Apesar de ser na Arena Barueri, a Arena Barueri também tem gramado sintético. E o Lucas se lesionou justamente num gramado sintético, né? O São Paulo vem de muitas lesões em gramado sintético. E aí, pode ser só coincidência, né? Ainda faltam estudos mais efetivos sobre o gramado sintético, mas, ao que tudo indica, não é coincidência, né? O São Paulo vem de muitas lesões. O Lucas, ele teve uma lesão de pancada, né? Foi uma lesão que ele até comparou, né? Que é como se fosse um choque, de fato, uma batida de carro. Então, o gramado ele é mais duro, né? Ele tem chão, piso duro por baixo, né? É asfalto, basicamente, embaixo ali do gramado sintético. E aí ele acabou batendo com muita força, que lesionou ele. Então, o Belmonte falou que se dependesse dele, ele não levaria o Lucas, mas que a decisão era do Zubeldia. E até trazendo um pouco mais de fatores, né, sobre isso, só 3 times hoje têm estádio com gramado sintético na Série A. Basicamente, é o Botafogo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras. Curiosamente, né, contra Atlético Mineiro e Palmeiras, nenhum dos 2 jogos vai ser de fato no estádio deles, né? O Atlético Mineiro a gente jogou no Mineirão, então a gente não jogou com gramado sintético, mas seria um jogo de gramado sintético. O Palmeiras tá levando pra Arena Barueri, só que a Arena Barueri também é gramado sintético, né? Então a gente vai ter esse jogo de gramado sintético. E no caso do Botafogo, a gente já jogou. Então os 3 gramados sintéticos que a gente teria pra jogar nesse ano, de maneira obrigatória, né? Claro que a gente ainda pode cruzar com algum desses 3 times, ou em Libertadores, ou até mesmo não o Atlético Mineiro, né? Mas ou até mesmo na Copa do Brasil a gente pode cruzar com esses times e aí tenha que fazer algum jogo em gramado sintético. Em tese, se a gente não cruzar em mata-matas, esse é o último jogo de gramado sintético. Então até faz sentido, de repente, você poupar algum atleta que possa ter algum problema com gramado sintético especificamente, porque, é o último jogo, em tese, do ano que a gente vai jogar no gramado sintético. Ou do gramado sintético, que também era bem famoso, né? O do Atlético Paranaense, mas eles estão na Série B. Então, são só esses 3 jogos, e os 3 jogos a gente já vai matar agora na 8ª rodada, o que é ótimo, né? Então, não vai precisar mais se preocupar com gramado sintético daqui pra frente. Então, ao final da tarde, né, o André Hernan publicou uma notícia, ele publicou ali um tweet, né, confirmando que o Lucas Moura não foi
relacionado para o jogo. A decisão foi sim do Zubeldia, mas o Zubeldia decidiu por não levar o Lucas Moura para o jogo. Talvez ele até acompanhe a delegação e etc. Mas o Lucas Moura não vai para o jogo, não vai jogar. Então aqui é uma baixa que a gente tem. Um reforço que a gente provavelmente vai ter também é do Oscar. Então, igual eu comentei aqui, o Oscar muito provavelmente vai pro jogo, né? Ele vem treinando com bola, treinou esses dias. O Oscar não tem essa limitação em gramado sintético. Então, muito provavelmente ele vai, né? Ele vai pro jogo. Claro que ainda não como titular, ele ainda vai dosar a minutagem, muito provavelmente vai entrar ali mais pro final do jogo, a depender também das circunstâncias de jogo, né? Às vezes precisa de um pouco mais de criatividade, às vezes precisa segurar um pouco mais a bola, o Oscar pode entrar ali no segundo tempo, faltando 20, 30 minutos para acabar o jogo, até para dar um pouco de ritmo, porque novamente, né? Quarta-feira tem guerra, é jogo para garantir a nossa classificação na Libertadores, é jogo pra gente garantir o primeiro lugar também na Libertadores, jogo em casa que eu vou trazer todo o conteúdo diretamente de lá do Morumbis. Então não esquece de seguir nós aqui e nas demais redes sociais. Mas esse jogo especificamente do Palmeiras, né? A gente tem essa baixa, tem a baixa do Lucas, porque o Lucas realmente não foi relacionado e não vai para o jogo. Tem a volta do Oscar. E muito provavelmente, né? Falando de escalação agora, eu chuto que o São Paulo deve repetir essa escalação que vem fazendo fora de casa com o Cédric Ferraresi. E por que eu acho isso, né? O São Paulo vem fazendo bons jogos fora de casa com o Cédric Ferraresi. Eu acho que especificamente contra o Alianza Lima não precisava de Cédric Ferraresi, mas aí era extremamente circunstancial, mas contra o Palmeiras eu acho que pode ser positivo, porque o Palmeiras normalmente joga bastante pelas alas, principalmente, né, mais pela ala direita do Palmeiras, que é o lado esquerdo do São Paulo, mas é bom ter essa confiança do lado direito, que o São Paulo realmente tem essa dobradinha, para os nossos volantes conseguirem ajudar lá, né, então Alisson e ainda muito provavelmente o Marcos Antônio, apesar do Pablo Maia ter voltado de lesão, né, Alisson e Marcos Antônio devem ajudar mais lá ao lado esquerdo do Enzo, que é onde o Estevão vai jogar. Então, as melhores jogadas do Palmeiras normalmente vêm por aquele lado, né? Então, a gente garantir que o lado direito precise de menos ajuda, faça com que o nosso lado esquerdo possa ser mais ajudado e fique mais tranquilo para dar esse apoio no Estevão e a gente não ter que ficar ali toda hora num duelo Enzo e Estevão ali, que, pô, o Enzo é um baita marcador, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque toda hora também o cara indo pra cima dele, alguma ele vai ganhar. Então a gente tem que ter uma cobertura e tem que dar esse apoio ali pro Enzo na esquerda. Então acho que a gente deve ir com a dobradinha Cédric Ferraresi, tá? No demais, né? Zagueiros. Eu chuto que o Arboleda deve voltar como titular. Juan Tressoldi vem fazendo bons jogos, mas o Arboleda é o titular, é experiente, né? Tá há muito tempo no São Paulo, então acredito que ele deva voltar como titular. Mas pode ser que surja o Juan. Alan Franco com certeza vai jogar. Enzo Dias deve ser nossa opção na lateral. Não faria o menor sentido ir de Wendel, até pelo ímpeto defensivo, porque o Enzo defende muito melhor, vem jogando melhor e ele vai ter esse duelo com o Estevão, né? Alisson e Marcos Antônio, ainda não apostaria num retorno como titular do Pablo Maia. Acho que o Pablo Maia, até recuperar a titularidade, vai um tempo maior. Talvez ele recupere a titularidade mesmo, assim, só depois do Super Mundial de Clubes. Então eu acho que antes disso nem faz sentido você ficar forçando muito o atleta, porque ele ficou muito tempo fora de combate, né? Ele ficou muito tempo fora dos jogos e do gramado. Acho sim que tem que começar a dar alguns minutos para ele, mas esses minutos têm que ser graduais e de acordo muito mais com o jogo, com a importância do jogo. Eu acho que colocar ele já de titular contra o Palmeiras pode ser uma fria. Então eu acho que deve manter ainda com Marcos Antônio e Alisson no meio. Na frente, deve ir com Alves, Ferreirinha e André Silva, né? Já que o Cédric muito provavelmente vai fazer essa ala direita aqui e deve jogar ali fazendo essa dobradinha com o Ferraresi. Então deve manter, né? Matheus Alves, André Silva e o Ferreirinha ali pela esquerda. Não me surpreenderia se viesse com o Lucas Ferreira no lugar do Ferreirinha, né? E aí você muda um pouquinho o lado dos jogadores, mas eu acho que deve vir de Ferreirinha mesmo. O André Silva com certeza vai ser titular, e eu acho que o Matheus Alves vem fazendo bem essa função, né? Ele recompõe mais, ele tem esse ímpeto mais de meia, apesar de alguns jogos ele tá um pouco ainda com medo de jogar e mostrar o potencial dele de fato. Acho que ainda é na base de, conforme você joga grandes jogos, que você aprende de fato a jogar grandes jogos. Então acredito muito forte que o Matheus Alves deve seguir com essa vaga de titular. Pro segundo tempo vai ter Luciano, Oscar, enfim, vão ter outros jogadores para entrar, mas eu acredito que o Matheus Alves deva começar a titular. Então acho que vai ser essa a escalação do São Paulo. São Paulo sem
depois de um bom tempo, né, sem muitos desfalques importantes, tirando o Caleri, que obviamente, né, vai ficar até o final do ano, muito provavelmente, até o ano que vem sem jogar. O Lucas acaba sendo um desfalque, mas não por lesão, mas por prevenção, o que, pensando pro decorrer da temporada, tá? A gente não pode ser imediatista. Vamos supor que o São Paulo perca pro Palmeiras amanhã, tome 3-0 do Palmeiras amanhã. Deus me livre, mas vamos supor que isso aconteça. Não é o fim do mundo, tá tudo bem. É o Campeonato Brasileiro, tem mais 30 rodadas pela frente. Agora, se a gente perde o Lucas para 2, 3 meses por conta de gramado sintético, aí a gente pode ter um problema pra temporada. Então, poupar o Lucas para um jogo de Campeonato Brasileiro, eu acho que pode ser mais tranquilo, até por essa questão de lesão. O São Paulo não pode correr o risco de lesionar o seu melhor jogador. Então, acho que faz sentido, pensando pelo longo prazo. Claro que eu queria ver o Lucas em campo acabando com o Palmeiras, mas é isso. Eu acho que faz sentido ali o pensamento do São Paulo. E lembrando, né, que amanhã, a partir das 5 da tarde, como o jogo começa às 5h30, a partir das 5 da tarde, talvez até um pouquinho antes, umas 4h40, 4h50 aí, só ajeitar as coisas aqui, eu vou estar em live. Vou assistir o jogo em live, vou estar reagindo aí ao jogo ao vivão. Então vou assistir o jogo aqui, vou estar trocando uma ideia com o chat, vou estar trocando uma ideia com vocês. Colhem aí, deem essa moral. Não esquece, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, deixar o seu joinha. A gente está trazendo conteúdo aqui todos os dias sobre São Paulo Futebol Clube, o nosso time do coração. E é isso. Não esquece de dar essa moral, recomendar para um amigo. E amanhã, a partir das 5 da tarde, também live. Vamos, São Paulo!